quem achou que só a vontade do Guedes fosse suficiente para realizar no Brasil seria um ingênuo politicamente. A gente sabe que qualquer país, em especial o Brasil, que é tão grande, com tantas forças e interesses distintos, não pode ser uma pessoa sozinha que não tenha um respaldo muito grande da sociedade. O Rodrigo Maia, até por conta dessa saída da equipe econômica, percebeu que é importante demais a reforma administrativa. E eu acho que o presidente Bolsonaro também. Então é possível que essa saída deles até contribua para que a reforma renasça, porque ela já estava enterrada. Os problemas do Brasil, Leda, são principalmente derivados de um Estado que não consegue controlar suas contas, que gasta demais e gasta errado. 85% da arrecadação federal vai para salários de funcionários públicos e pensões em geral. Tudo para eles é renúncia fiscal, Leda. Quando você cobra menos impostos de micro e pequenas empresas, eles consideram que eles estão renunciando ao direito deles. Quando, na verdade, meu pai dizia, e está completamente correto, que se cobrasse todo o manicômio tributário das micro e pequenas, elas não iam sobreviver e crescerem para se tornar viáveis e pagarem impostos no futuro. Eu vou conversar com Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises, que é ultraliberal. Oi, Leda! Tudo Boa bem, tarde. querido? Boa tarde, tudo bem? Pontual, pontual. Pontualíssimo, nossa, britânico. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem aí nessa mais completa desordem, né? Mas tudo bem. É o Brasil, não é uma surpresa para ninguém. Super Brasil. Me diz uma coisa, e agora, Brasil? Porque agora não tem agenda liberal, tem agenda liberal, Salim Mata se mandou, o Evel se mandou, toda hora a televisão diz que mais dois vão se mandar. Pois é, Estou com medo. tem que ficar com medo, sim, porque, Leda, a perda do Salim, que é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, é um maníaco gerador de valor, executor. Eu gostaria de ter a energia e a capacidade de execução do Salim. Fico com inveja do meu amigo, porque ele é genial. E ele foi para lá dedicar a vida dele, podia estar fazendo mil outras coisas, está com netinhas agora, e foi lá para Brasília para tentar fazer a privatização, que era o desejo do Paulo Guedes, desejo até do presidente Bolsonaro, mas, infelizmente, não foi possível. Então, ele achou por bem sair, o que significa que as privatizações estão comprometidas. E o Ele Edel disse que perdeu para a política, né? perdeu para a política. Quer dizer, também quem achou que só a vontade do Guedes fosse suficiente para realizar no Brasil seria um ingênuo politicamente. A gente sabe que qualquer país, em especial o Brasil, que é tão grande, com tantas forças e interesses distintos, não pode ser uma pessoa sozinha que não tenha um respaldo muito grande da sociedade. Então, havia um respaldo da sociedade, mas não tão grande assim. E as forças políticas são muito organizadas, mas muito organizadas. E o Salim aprendeu isso a duras penas. E não é que ele. Eu ouvi hoje uma pessoa me dizendo, Leda, mas ele desistiu fácil. Não é isso, não. O Salim não desiste nunca fácil. Nunca. É que simplesmente, se não está sendo uma contribuição e se não há o desejo de fazer aquilo que ele foi convidado, então ele não tem muito motivo para ficar lá. E no caso do Ebel, não foi muito diferente, não. Também grande amigo meu, quando a gente fundou o Millennium, em seguida a gente trouxe o Paulo, que eu já conhecia, dos idos do Instituto de Estudos Empresariais, lá no Sul, desde 2005 eu conhecia. Aí fundamos o Millennium em 2006 e trouxemos ele em 2007 para tocar o Millennium. Foi maravilhoso. E o Paulo passou um tempão, sei lá, quase um ano, fazendo o desenho da reforma administrativa. Só que até hoje estão enrolando ele, né? Para mandar a reforma administrativa. Então ele achou por bem sair para liberar o negócio lá, né? Então também foi a mesma Mas história. ontem mesmo o Rodrigo Maia, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, o Rodrigo Maia disse que quer a reforma administrativa, quer dizer, a impressão que eu tenho, aí puramente impressão, não tenho nenhum dado para isso, é que o Rodrigo Maia quer aprovar 3 reformas antes de
ou tentar uma outra reeleição ou sair, né, para o currículo dele. Ele está interessado. Aliás, é um choque de currículos, né, esse país. Todo mundo zela pelo currículo e faz alguma atrapalhada. Mas você não acha que o Salim Matar e o Webel se precipitaram um pouco? Não Não, tinha... eu não Será acho. que teve conversa com o Paulo Guedes? Teve ponderações? Você acha que teve? Sem dúvida. Jamais fariam isso sem antes ter tentado todos os recursos. Simplesmente houve uma decisão de cima para que isso não fosse em frente. Então, lamentável. Só que eu acho que você tem razão, Leda. O Rodrigo Maia, até por conta dessa saída da equipe econômica, percebeu que é importante demais a reforma administrativa. E eu acho que o presidente Bolsonaro também. Então é possível que essa saída deles até contribua para que a reforma renasça, porque ela já estava enterrada. Agora eu acho que ela tem uma chance de renascer, porque ela tem que vir antes da reforma tributária, que na verdade é uma reforma de arrecadação, não é reforma tributária de nada, é uma reforma arrecadatória. Né? Então Pois tem eu que queria vir. que você... Eu já vi que você não te agrada a reforma tributária, como ela está Não, proposta. Eu queria não. saber por quê. Vamos lá. Primeiro, é uma questão de ordem. Né? Os problemas do Brasil, Leda, são principalmente derivados de um Estado que não consegue controlar suas contas, que gasta demais e gasta errado. 85% da arrecadação federal vai para salários de funcionários públicos e pensões em geral. Sobra 15% para educação, saúde, saneamento, segurança pública, todo o resto. E isso diminui a cada ano os 15%, porque essas outras 85% estão subindo 2 pontos a cada ano. Então, diminui 2 pontos. Dos 15 cai para 13, cai para 11, cai para 9. Então, esse é o principal problema do Brasil hoje. É um problema do governo não controlar suas contas. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é o governo lidar com o tamanho dos seus gastos. Só que eles optaram por essa reforma arrecadatória porque é mais fácil, porque aí você mexe um pouquinho aqui e aumenta a arrecadação, que foi o que aconteceu lá atrás com o PIS e COFINS, quando eles aumentaram de 3,65 para 9,25. Não quero entrar em todos os detalhes de cumulativo ou não cumulativo, mas aumentou para burro a arrecadação. Foi o que aconteceu lá atrás, quando o Jatene veio chorar para a população e dizer: a gente precisa de dinheiro para a saúde, vamos fazer um CPMFzinho só para a saúde. A gente chama de imposto provisório, né? Quando, na verdade, não existe nada mais permanente que um programa provisório de governo. E aí depois chamaram de contribuição para não ter que dividir com estados e municípios, porque ninguém é de ferro. Né? Quem faz essas decisões quer ficar com todo o dinheiro. Então, a gente já viu no passado como é. Essa é uma reforma para, mais uma vez, empurrar para o futuro o problema de gerir seus gastos, que eles não querem fazer no momento. Então, a CBS do Paulo Guedes, e eu protestei contra isso, é mais uma tentativa, que já foi demonstrado que é de aumento de arrecadação, pegando a classe média, pegando escolas, pegando hospitais e clínicas, pegando tudo que é TI, telecomunicações, tudo isso vai pagar muito mais, e quem vai pagar mesmo é o consumidor. E o que seria uma reforma? Eu acho que a reforma que tinha que ser feita... Porque todo mundo se defende, né? Hoje os escritores estão postando, não, cortar o subsídio do livro, não. O outro não quer cortar o salário dos funcionários públicos, porque tem voto aí. Não. Então, essa é a forma. Sempre alguém vai chorar, qualquer coisa que você for cortar. Perfeito, sem dúvida. Mas a gente sabe que os gastos do governo são absurdos. E os gastos de funcionalismo são absurdos. A gente vê os privilégios e os absurdos todo dia no jornal. O que a gente está esperando, meu Deus do céu? Porque isso aí não é só uma defesa de um interesse de um sujeito na sociedade que está tentando fazer seu ganha-pão. É privilégios absurdamente altos de verbas e todo aquele negócio que a gente sabe lá no governo. Isso aqui tem que ser o foco, primeiro. E depois você pode fazer uma reforma, uma mini reforma tributária, não uma reforma arrecadatória, uma mini reforma tributária que faça aquilo que todo mundo está pedindo, uma simplificação, uma desburocratização do sistema de impostos para eliminar o contencioso de 4 trilhões. Você acredita, Leda? Temos 4
trilhões de reais de contencioso. Algumas pessoas vão pensar, não, é gente que não pagou. Não é só isso, não. É gente que disputa que, peraí, você está me cobrando um imposto X, que na verdade aqui está dizendo que não, e você está pegando pelo outro lado. Então, isso tudo é derivado de uma complexidade, o tal manicômio tributário que o Paulo Guedes fala, que poderia ser, sim, simplificado ao extremo. Mas aí seria uma micro-reforma, não um troço para aumentar a arrecadação, para fazer uma repactuação entre os segmentos da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Porque hoje os industriais estão caindo no conto do vigário. Eles acham que vão jogar uma conta de impostos para os serviços. Quando, na verdade, eles vão pagar mais, um pouquinho, e os serviços vão pagar muito mais. Então, o governo está usando essas divisões na sociedade para passar, mais uma vez, um aumento de carga tributária, que eu acho que é completamente errado. Era esse o plano do Paulo Guedes? Não, não era esse o plano do Paulo Guedes. A minha suspeita é que ele viu que está batendo no muro, né? E não tem o que fazer nos gastos públicos, jogou meio que a toalha e falou, olha, para não ficar ainda pior e ficar com um déficit maior, eu vou tentar empurrar, então, um aumento de carga tributária. Aí não dá, aí não é mais o Paulo Guedes. Eu até brinquei na minha coluna da Folha dessa semana. Eu vi. Que é um outro PG, que é o Phineas Gage, que teve um acidente terrível, que uma barra de ferro atravessou o cérebro dele, ele sobreviveu, mas começou a falar uma opção de besteira e fazer uma opção de besteira. Então, nesse caso, o Paulo Guedes estaria mudando a sua personalidade. E aí foi uma crítica construtiva, que eu fiz ao meu amigo, mas construtiva não dá. Se você está achando que nós aqui que temos que ceder, você está errado. Nós não vamos ceder. Você tem que ir lá nas forças políticas e dizer, vocês é que têm que endereçar os gastos exagerados e diminuir. E você acha que ele levou numa boa essa coluna? Eu não sei dizer, eu não perguntei para ele. E nem perguntaria. Não, eu perguntaria sim. Eu acho que eu teria uma conversa franca com ele. Ele vai falar, pô, Hélio, você pegou um pouco pesado. Eu falei, Paulo, mas você está querendo aumentar a arrecadação, ou não? Diga-me se não está. Você falou na burocratização. Seu pai foi ministro da desburocratização há quantos anos atrás, hein? Nossa, foi de 79 a 84. Eu Olha não sei isso. fazer essa conta. É tantos anos que eu não sei. Muito tempo, 36 anos, sei lá, 36. E continua tudo do mesmo jeito, na verdade. Infelizmente, Ninguém Leda. consegue mexer isso, né? Ele conseguiu muita coisa enquanto ele estava lá e um pouquinho depois do que saiu, mas depois quase tudo voltou. Pelo menos ficaram duas coisas que eu acho que tiveram efeito por muito tempo. Os juizados de pequenas causas, os juizados especiais cíveis, que dispensa a necessidade de um advogado e é muito mais rápida a decisão. Então, isso já foi um pouco desvirtuado, mas isso ele conseguiu que mantivesse. E a outra foi, que está sob perigo hoje, foi a definição do conceito de micro e pequena empresa legal para isentar essas micro e pequenas empresas de impostos federais, que a Receita Federal considera que é renúncia fiscal. Tudo para eles é renúncia fiscal, Leda. Quando você cobra menos impostos de micro e pequenas empresas, eles consideram que eles estão renunciando ao direito deles. Quando, na verdade, meu pai dizia, e está completamente correto, que se cobrasse todo o manicômio tributário das micro e pequenas, elas não iam sobreviver e crescerem para se tornar viáveis e pagarem impostos no futuro. Então, na verdade, é muito inteligente você ter um regime diferenciado para empresas pequenas que estão surgindo agora. Já estão querendo, já estão de olho em eliminar também esse troço. Então, essas pequenas empresas nem são simples ainda, é anterior ao simples. Não é o tal do simples, é que virou o simples depois. Primeiro isso era o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, aí houve uma adesão dos estados que ele construiu e aí virou o simples. E você acha que temos chance com a privatização ainda? Com as privatizações? Olha, Leda, eu acho que privatizações menos, poucas chances. Vão privatizar algumas poucas empresas, mas a gente sabe que vai ser muito difícil privatizar Correios, que deveria privatizar ontem. Eletrobras, que deveria privatizar ontem. Talvez essas duas saiam. Mas as maiores... Os Correios tinha que ser ontem mesmo. É uma vergonha. Não dá mais. É uma vergonha, Leda. As grandes eu acho que não vão sair tão cedo.
ainda não há um consenso e o próprio presidente já disse que não quer, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, etc. O Infelizmente, Bolsonaro nunca foi um privatizador, né? não, não, nunca foi. Ele tem aquela visão nacionalista de interesse nacional, mas uma coisa que ele não compreende talvez seja o seguinte: qual a tua preocupação com a Caixa? É talvez o crédito para o pequeno produtor rural? Vamos dizer que seja isso. Então, o que deveria fazer não é ficar com a Caixa inteira por conta dessa preocupação. Se você acha isso importante, propõe ao Congresso. O Congresso bota no orçamento, tá certo? Que tem que ter aquele crédito, por exemplo, para esses agricultores. E aí você está liberado para privatizar a Caixa Econômica Federal. Não fica com todo aquele monstrengo, antro de corrupção e de nomeações políticas e tudo isso, por causa de um programa que você julga importante. E o ministro, alguma coisa foi privatizada nesse governo do Bolsonaro? Foi bastante coisa, foi vendida, vários ativos foram vendidos e muitas empresas foram privatizadas. O Salim diz que pequenas em geral, sim, mas no total, entre venda de ativo, entre leilão de concessões, etc., houve um levantamento de 150 bilhões de reais, que já é bastante coisa na gestão do Salim. Mas não são as grandes privatizações que a gente gostaria. Hoje, na BBC Brasil, você falou que se o Paulo Guedes, se ele tirar o lado liberal, ele não vai ter o apoio dos empresários. Na verdade, eu não citei a palavra empresário, foi colocada ali, mas não foi isso que eu. Não foi isso que eu falei. O que você falou, então? O que eu falei, na verdade, e é bom, ainda bem que você me perguntou isso, foi que existiram duas forças grandes que colocaram o Jair Bolsonaro lá, além da própria força dele. Conservadores, bastante grande, e em uma menor medida os liberais na sociedade. E eu disse à entrevistadora que se ele acha que vai eliminar o programa do Paulo Guedes, e se o Paulo Guedes for embora, ele vai continuar com o apoio desse segmento da sociedade que o apoiou, os liberais, aí ele não vai conseguir. Eu não falei de empresários, não. Inclusive, eu nem uso esse termo, eu chamo de empreendedores. Eu acho que são gente que está empreendendo. Vou usar o seu termo, então. Os empreendedores apoiaram o Bolsonaro. Eu diria que boa parte dos empreendedores. Boa parte deles. Mas não foi a maior força, não. Não foi a maior força, não. A maior força foi a sociedade. Não, mesmo dentro dos liberais, a maior força foram aquelas ideias de menor governo, etc., que estão na cabeça de todo mundo. Não é uma questão de empreendedores ou empresários. Isso que eu acho que a pergunta dela pegou errado. E você acha que temos chance? Porque, assim, quem vai apoiar o governo? Só o Centrão? Não sei, entendeu? Não, eu tenho esperança. Porque o povo, ele está mostrando, o Bolsonaro. Hoje saiu uma pesquisa que ele está mais aprovado, digamos assim. Está me faltando a palavra certa, mas está com maior aprovação maior do que os opositores a ele esperavam, pelo menos. Né? Alguns jornalistas quase de luto, eu vi com isso. É verdade. Eles não desistem, eles não desistem. Eles estão muito tristes. Então, e o Bolsonaro gostou desse negócio, né? Ele gosta de encontrar com o povo. Ele viu que isso é uma coisa boa e ele está indo. Hoje está no Rio, ontem estava em Belém, está circulando e se mexendo, né? Mas, por outro lado, mas a gente precisa de emprego, né? Essa questão é uma questão muito importante. Exato, e eu acho que talvez parte dessa aprovação alta dele é justamente pela preocupação dele com o emprego. Porque enquanto os governos locais, estaduais e municipais ficaram mandando todo mundo ficar trancado, ninguém pode nada, comércio tudo fechado, ou seja, prejudicando o emprego e as empresas e o trabalho das pessoas, o governo federal, de uma certa forma, estava ali o tempo inteiro tentando minimizar esse dano. Então o povo olha, quem que eu vou apoiar? O cara aqui que está me ferrando ou o cara lá que está tentando conter esse troço aí? É claro que o Bolsonaro aumentou a aprovação. Ele estava defendendo o interesse das pessoas comuns, nesse caso. Não quer dizer que eu tenho uma crítica, outra crítica, ele tá indo também pelo um ladinho populista, que ele quer postergar a ajuda, gostou desse jogo, aí ele tem um erro. Mas aqui eu acho que a aprovação dele é muito ligada a isso. E você acha que ele vai... Você acha que é possível postergar esse auxílio? Não.
Não, não é Esticar até possível. dezembro, assim? É, assim, o possível ou não possível é uma questão de decisão política no momento, mas a questão é qual a consequência disso para frente do Brasil. E o fato é que o Tesouro Nacional está desesperado, porque está tendo que levantar mais dívida, estão querendo já fazer uma certa maracutaia, eu já escrevi um artigo sobre isso, do Banco Central passar dinheiro para o Tesouro, que é proibido por lei. Hoje mesmo o Roberto Campos Neto consultou o TCU sobre isso, para ver se tinha como dar um jeito para fazer isso, porque o próprio Tesouro Nacional, com toda essa dívida, porque o Tesouro não cria dinheiro, não existe dinheiro criado no Tesouro Nacional nem na frente das planas dos ministérios. O Banco Central cria, mas o Banco Central não pode passar dinheiro para o Tesouro. Então o Tesouro falando, caramba, onde que eu vou levantar o dinheiro para cobrir todo o buraco que a gente tem no ano? Porque os funcionários públicos não reduziram um centavo do seu salário. Nós aqui, Leda, diminuímos 25%, perdemos o emprego, muita gente perdeu o emprego, diminuiu o cargo horário. Não. Lá no Estado, todos eles continuam recebendo em dia. Então, o governo está tendo que levantar essa grana que ele não tem, e os juros estão subindo muito, que a pessoa olha a Selic, ela não está entendendo. No mercado, os juros de 7, 8 anos já estão em 7,5%. Já está uma loucura. Então, isso aí é um custo gigantesco que vai ficar pior quanto mais você gastar sem dizer de onde tirou. Porque eu sou favorável a que se ajude. Os menos piores programas de governo são aqueles que ajudam as pessoas que mais precisam. Só que isso aí é uma titiquinha do orçamento. Eles querem manter todo o resto e ainda fazer mais populismo. Aí é que a coisa complica, porque essa conta vai ter que ser paga e vai ser paga no futuro com mais impostos, vai ser paga por mais dívida, com dólar mais alto, gente mais pobre. Então, tudo que tentar fazer de populismo agora vai ter uma consequência, e vai ter uma consequência para os políticos. Isso eu escrevi ontem também. Eles não estão entendendo que essa bomba estoura neles. Eles que não vão ser reeleitos. Já aconteceu isso várias vezes no passado do Brasil. Toda vez, pode levar um tempo, mas toda vez que os políticos são muito irresponsáveis, eles mesmos são punidos pela população pela não reeleição. O que você acha, então, que tem que ser feito? Endereçar os gastos públicos. Cortar, fazer a reforma administrativa, mandar primeiro a reforma administrativa, fazer em seguida uma mini reforma tributária que Mas só o que seria essa reforma administrativa prioritária? A que já está desenhada pelo Paulo Guedes já representa uma grande diminuição do crescimento da despesa e, inclusive, de alguns privilégios. Uma outra coisa que o próprio... Quando a gente fala, porque o Brasil, de vez em quando, de alguns anos em anos, fala assim, privilégio. Lembra do Collor? Com os marajás. Sim, marajás, né? Vou cortar o salário dos marajás e tal. Mas os marajás continuam aí, né? Continuam. Os custos do Supremo Tribunal são absurdos. Agora teve uma discussão sobre aumentar em relação à inflação, né? É inacreditável, Léo. É inacreditável. Compras, vinhos e não sei o quê. As pessoas não se tocam, né? Os políticos também não, porque não deram um tostão daquele fundo eleitoral absurdo. Eles são supremos. Quem é que está acima deles? Quem vigia os vigias? A gente não tem recurso a não ser o ad spernandum, quer dizer, espernear. Então a gente tem direito a espernear, mas só isso, porque no máximo a gente aperta um botão a cada 4 anos e fica torcendo para que dê certo. Então, por isso que é uma sociedade que participa, é que efetivamente tem condição de fazer algo diferente. Só quero colocar mais um ponto importante no que pode ser feito, que são os gatilhos. Esses gatilhos que já começaram a falar, eu acho que todo mundo tem que ficar atento. O próprio Rodrigo Maia já falou. Tem lá o teto. Como essas outras despesas que representam 85% ficam crescendo, toda vez que crescer, dá um gatilho que corta todos os outros gastos, inclusive dos funcionários públicos. Então, esse é um método inteligente. Subiu ali, gatilho. Você corta outros gastos automaticamente. Mesmo que estejam garantidos por lei, não importa, você vai cortar. Esses gatilhos ainda não foram todos discutidos. Ninguém viu ainda qual é a redação direito dos gatilhos, como é que vai aprovar, que é uma regulamentação da lei do teto dos gastos, que não foi feita até hoje. O teto dos gastos já está aprovado. Não tem uma regulamentação? Desses gatilhos, não, que está previsto na PEC do teto do gasto. Mas os gatilhos não foram regulamentados. Então, o que vai acontecer é o seguinte, olha aqui que na PEC diz que quando bate no teto, tem que fazer o quê?
não está escrito. Então, agora tem que escrever lá, não, se acontecer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Isso é importantíssimo. Mas por que Porque não está escrito? porque isso é para ser feito em lei ordinária, para não botar tudo na Constituição. Entendeu? Foi uma decisão dos políticos lá atrás. Falaram, vamos falar que é Constituição para garantir realmente que não pode ter o furo do teto, mas as regrinhas você bota na lei. E até agora não fizeram as regrinhas. E precisa fazer. A gente está falando da Constituição de 88, é isso mesmo? É uma PEC E que não foi fizeram feita... as regrinhas até Não, hoje? é uma PEC de 2 anos atrás, Ah, tá. a esta Constituição de 88, mas é uma PEC agora, recente, de 2 anos atrás, que não regulamentou ainda, um ano e meio atrás, sei lá, já estou confuso das datas. E você acha que tem clima nesse momento para regulamentar isso? Ah, não, tem, porque o Rodrigo Maia já entendeu que não é só o legado, é assim, ele não vai ser reeleito se não fizer, se jogar essa bomba atômica de o governo não conseguir fazer os gastos, de estourar teto, vai ser o caos. Então ele falou, cara, melhor a gente regulamentar o gatilho. E o Paulo Guedes, obviamente, está a favor. Né? Então eu acho que vai acontecer isso, mas é muito importante que aconteça. Mas eles se estranham tanto, né, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Ontem estavam ótimos, né? Pareciam os melhores amigos. Mas a gente fica muito inseguro, porque a gente não sabe quanto tempo dura essa amizade, né? Mas assim, o Congresso tem uma vida própria, não é só o Rodrigo Maia. E muito protagonismo, né, também. Sempre foi assim, né? A gente tem que lidar com isso, não tem muito o Eu que acho fazer. que você acha que sempre foi assim? Acho que foi. Sempre foi É? assim. Sempre foi assim. Nos outros Muito ego, governos também? muito ego. Pode variar um pouquinho para cima ou para baixo, mas na política é sempre assim. É muito ego, muito desejo por poder, né? Muita soberba. Sempre foi. E será que alguém mexe com os funcionários, o funcionalismo público? Mas se não mexer, eles mesmos não vão ser reeleitos, na minha opinião. E eles estão começando a entender isso. Estão tentando adiar, mas 1 trilhão e 100 bilhões de reais por ano de gasto de funcionário público. 1 trilhão e 100 bilhões de reais por ano. Sem incluir a aposentadoria, que é outro cheque. Isso é só de salário. Aquela reforma da Previdência também já dançou, né? Com toda essa pandemia, com tudo isso. Diminuiu o ganho e o problema ficou pior. O problema, porque na Previdência, Leda, você tem que fazer um cálculo. Quanto que a Previdência vai ter que gastar ao longo da vida das pessoas versus o quanto essa contribuição que elas têm que dar vale. E essa diferença é o que eles chamam de buraco atuarial, o déficit atuarial. Uma coisa é o déficit no ano, o outro é o buraco total. Qual é o buraco total da Previdência? Esse buraco, você está certa, aumentou por causa da pandemia. E é alguma coisa, ninguém sabe direito, várias estimativas, mas alguma coisa como 2,5 vezes o PIB brasileiro. 2,5 vezes. A dívida total do governo, Leda, hoje está chegando, e está todo mundo horrorizado com razão, está chegando a 1 vez o PIB, 100% do PIB. Vai chegar esse ano com toda essa confusão da pandemia. Mas essa outra dívida não contabilizada, porque é um tema de previdência, 2,5 vezes o PIB. Tem que fazer outra reforma. Aí você fala, não, que isso, Hélio? O que você está falando? Já acabou de fazer. Vamos acordar. A Previdência é uma pirâmide. É uma pirâmide que os jovens hoje já entenderam. Jamais vão receber um tostão. Pergunta a um jovem se ele acha que o que ele está contribuindo aí, começou a pagar lá na folha de salário, se ele acha que ele vai receber alguma aposentadoria lá na frente. Ele sabe que não. Essa pirâmide já se foi. Caramba. Eu não vejo muita saída. Que saída você vê? A saída a longo prazo que eu vejo é que as pessoas vejam os problemas e resolvam lidar com eles. É a única forma. Hoje, ninguém quer nem ver os problemas e muito menos pensar em lidar com eles. Muito menos. Ninguém quer saber do problema. Aí fica fazendo remendos aqui e ali que não adiantam, que não endereçam as causas dos problemas. Esse é o esporte preferido dos políticos. Não vão lidar com... Deixa o problema ali e passa para o próximo. E a única forma disso não ocorrer é que a gente resolva falar, não, a gente tem um problema,
reconhecer primeiro o problema e aí lidar com ele. Mas deveria começar por onde? Você fala, pela reforma administrativa. Sim. Mas em que dimensão, assim? Onde? Ué, Porque a reforma é grande, né? não, a reforma é grande, mas eu não sei exatamente qual é a redução que está estabelecida, mas é uma coisa que tem bastante impacto. Então, esse 1 tri e 100 vai ser reduzido. Né? Esse 1 tri e 100 bilhões de reais que gastam com funcionalismo público vai ser reduzido. Então, aí já tem uma boa contribuição, já ajuda. Né? E a outra vai ter que vir mais para frente. Agora, abertura comercial é uma coisa que o Paulo Guedes prometeu e até hoje não cumpriu. Isso baixa o custo das empresas, torna as empresas competitivas, faz o Brasil crescer e até agora não foi feito. Por quê? E como Tem é que que isso fazer. se dá na prática? Ué, ele tem a caneta. A abertura comercial é redução de alíquotas de importação. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Entre os 75 países do G75, os maiores países do mundo, a gente, eu acho que é o 73, se eu não me engano. Então, somos um dos mais fechados. Em termos de importações como percentagem do PIB, nós somos o país mais fechado do mundo, Leda. E ele pode Então, fazer isso sem o Congresso? Sem pode, depender de ninguém? pode. E por Só que que, ele não obviamente, faz, então? porque o pessoal, os produtores locais vão lá chiar o tempo inteiro, dizer que não pode fazer isso, porque não sei o quê, que a China entra com produto, veja bem, isso vai afetar emprego. E aí fica essa chiadeira e você não consegue, não consegue. Você acha que não tem um consenso para fazer isso e acaba não fazendo. Mas eu acho que ele tem que ir lá e peitar e fazer. É a reforma mais importante microeconômica. As outras que a gente está falando são macro, mas essa aí é a mais importante microeconômica. Mas a Deixa eu China tirar a entra leite um nisso, né? segundo aqui. Peraí, só um segundinho que essa leite está com um cisco. Peraí. Tá. Pronto. Tirei. Sim. Tirou? Lente é o cão, né? Não, é o cão. Quando entra, eu uso lente rígida. Então, quando entra um cisco, ele parece Rígida. que fica rasgando a córnea. Não sei como você consegue. Eu nunca consegui a rígida, só a molinha, aquela É que gelatinosa. a molinha não adianta para mim, eu tenho que usar a rígida. Infelizmente. É, infelizmente. E você acha que o Guedes fica? E você está fazendo umas perguntas que são Estou impossíveis de querendo que ser você tenha uma respondidas. bola de cristal, né? Não, Não, olha, mas pela sua experiência assim, com ele, pelo temperamento, porque ele também é meio impaciente. Pô, eu não acho que ele não tenha razão para ser impaciente. Nem estou criticando, que eu já teria perdido a paciência há muito mais tempo. Mas tem. ele, às vezes, perde a paciência, né? A própria É, entrevista dele falando da debandada, né, é o tipo da palavra que todo mundo vai estar usando até hoje, né? A imprensa é. está usando até hoje. E ele que lançou, né? O Paulo Guedes, ele é Ele não tem muito muita paciência. mas ele é muito determinado. Ele sabe da responsabilidade dele e ele sabe que ele está segurando as pontas de É. um problema maior se ele sair. Isso é uma coisa. A outra coisa é que ele é um habilíssimo negociador. Então, a própria debandada que ele colocou é uma forma dele tentar fazer ressurgir as reformas corretas, que eu acho que é o que está acontecendo agora. Eu vejo a chance da reforma administrativa ressuscitar, que já estava mortinha da Silva. Então, agora tem ao menos a chance de ressuscitar. Então, eu acho Então, que a se saída do Matter e do Weber, de certa forma, mexeram mesmo, né, com o governo. é claro, mas com razão, são duas figuras importantíssimas, né, quase indispensáveis, né? E ninguém é insubstituível, mas são fundamentais para o plano do Guedes. Né? Mas o Diogo Macorde é ótimo, o Megali lá também, muito bom. Mas e aí? Tem que tocar a reforma. Não adianta nada eles estarem lá num cargo que não pode fazer nada. O que adianta ter um cargo de privatização se você não pode privatizar? O que adianta ter um cargo de reforma do governo se você não pode reformar? E também é preciso dinheiro para fazer outras coisas, né? Claro, sim. E não Então, como tem é que. também. Não, o Brasil tem muita coisa má feita, né? E tem coisas que as pessoas acreditam que só o governo pode fazer, então, se o governo não fizer, ninguém vai fazer, porque ele também tem lei que diz que só o governo. Se usasse a iniciativa privada, seria muito melhor. Por exemplo, o que eu quero Por dizer? exemplo. Vamos falar mesmo de educação. Educação, Hum. mais importante. Por que diabos o governo é que tem que gerir escolas?
Por que não ajudar apenas as pessoas que precisam ir à escola? Entende? Então, isso é uma coisa... Assim, por exemplo, lá em Curitiba, a secretária de Educação, a secretária Bacila, ela tem lá, sei lá, 10 mil alunos para alocar na rede municipal de estudantes. Ela contratou várias escolas privadas ou sem fins lucrativos e conseguiu alocar alunos a R$ 300 por aluno. O custo que ela tem por tocar escolas, por ter funcionário, ter professora na folha, etc., é 850 o custo direto, sem incluir o custo indireto. Então, seria muito mais fácil ela alocar via contratos para escolas do que ela gerir escolas. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Isso sai mais barato, como está aí, né, de 300 para 850, e também libera esforço, libera equipe de controle, libera tudo. Deixa lá a escola sendo uma organização, uma OS, uma organização privada, né, que vai cuidar, e aí você compete por qualidade. Então, cada contrato desse anual é o seguinte, olha, esses alunos vão ser medidos, a educação, a qualidade dos professores, e se você for bem e crescer, a gente aloca mais para você. Se você for mal, a gente tira alunos de você. E hoje é o contrário. Quando a escola vai bem, o governo tira a verba dela. Quando a escola vai mal, eles são muito ruins ali, então precisamos mandar mais verba. Isso não dá certo. É a lógica do governo ao contrário do que tem que ser. Então, premia o fracasso. Né? Premia o fracasso. Não faz sentido isso. E é a regra atual. Secretária municipal, essa moça que você falou? A secretária Bacila é ótima. Ela é municipal? É municipal, trabalha na prefeitura. Porque parece que eu ouvi boas referências àquele rapaz que ia ser até ministro da Educação e depois não foi. Feder. Chamado Feder, né? Parece que ele também está fazendo um trabalho interessante lá em Curitiba, nessa área da educação. Ele é muito bom. Eu não estou acompanhando o que ele vem fazendo no nível estadual, mas eu conheço ele é excelente. Ele é um cara realmente excelente. Por acaso eu sei a história no nível municipal em Brasília por causa do Greca lá. Eu visitei a secretária Bacila e vi que ela estava falando. E ela não conseguiu implementar, não, viu, Leda? As dificuldades que o MEC impôs para ela conseguir alocar nessas escolas, não pode, não. A última vez que eu falei com ela, não tinha conseguido ainda. Caramba! Então, não basta vontade política, né? Aí é que esbarra na burocracia mesmo, né? A vontade política é o principal, a vontade política, né? Mas a burocracia também, porque no fundo o MEC dizendo, olha, não quero abrir mão do meu tamanho, do meu poder, também é vontade política. Ele quer poder nomear, veja, o cara do MEC também fala assim, não, eu tenho meu pessoal do MEC lá em Curitiba, e eu preciso dar um carguinho lá na escola, dar um carguinho não sei aonde. Então ele não quer abrir mão disso. É tão simples quanto isso. Se você substitui tudo por um contrato que você envia os alunos, ele perde toda a máquina inteira, desaparece. Isso dá uma sensação de que nunca vai acontecer, né? Porque vai levar gerações para dar algum resultado. Né? É verdade. E todo mundo bloqueia essas ideias de bom senso com base em uma coisa que você sempre ouviu. Como assim? É claro que o governo tem que ter as escolas, senão as pessoas não terão educação. Por quê? A pessoa, sei lá, a pessoa que recebe o Bolsa Família não tem alimentação, mesmo sem ter o restaurante para ela lá, ou sei lá, ou a fazenda que o governo... Não precisa disso. Você simplesmente entrega o que você está querendo entregar. Então, você entrega o dinheiro da alimentação, ou você entrega a vaga na escola, né? E financia a vaga na escola. Você não precisa gerenciar. E como é que você vê o caminho para abrir o mercado para emprego? Você acha que digamos que entre a reforma administrativa e entre essa tributária, e vai resultar em emprego, mesmo que seja a pequena reforma tributária, a micro, que você falou? Olha, todo dinheiro que deixa de ir para Brasília é um dinheiro que fica na sociedade. É um dinheiro que vai ser empregado nas necessidades mais importantes das pessoas e vai gerar crescimento econômico. A verdade é essa. O que vai para Brasília, basicamente, vira pó, vira salário de funcionário público. Se fica na sociedade, ele pode virar investimento, ele atende às necessidades dos mais pobres, etc. Isso tudo gera emprego. Então, a única forma, não tem segredo, Adam Smith já ensinava isso lá em 1776. A única forma de ter crescimento
é ter uma poupança que fica no bolso das pessoas e elas empregam essa poupança emprestando para alguém que fazem investimentos e que gera crescimento econômico. E através de trocas voluntárias, que no Brasil a gente não deixa você, Leda, comprar um computador nos Estados Unidos sem ter que pagar 3 vezes o preço. É. Então, veja bem, então claro que a gente vai ficar para trás. Tudo, né? Um vidrinho de vitamina, Tudo, um tudo. suplementozinho, né? Não, e Vira fora os que são proibidos fortuna. pela Anvisa. A Anvisa proibia, não sei se ainda proibia a creatina. Você, o que você quer tomar creatina? Não, senhora. A senhora Leda não sabe o que faz. Não pode tomar creatina, não. Então A não melatonina, deixa. acho que a melatonina está proibida até hoje. Melatonina não entra no Brasil. Isso é só com, sei lá, com receita médica em 49 vias, assinado pelo ministro da Saúde, sei lá o quê. Acho que a gente não vai sair disso nunca. Você no começo. A gente ri para não chorar também. Né? Você, no começo desse governo, você estava mais otimista, não estava? Eu não estava otimista, simplesmente eu estava feliz que eu não tinha sido de novo a extrema-esquerda. É diferente. Eu sou. Veja, se eu estou aqui fora falando de ideias que sem dúvida é algo que é para ter impacto no longo prazo, eu estou cansado de saber que a gente não vai ganhar nenhuma guerra no curto prazo. Que depende das ideias vencerem, das pessoas estarem convencidas. Realmente, o governo atrapalha mais do que ajuda. A gente tem que diminuir o governo. Só quando isso acontecer é que vai dar certo. E aí o Milton Friedman falava o seguinte, que é preciso incentivar, né, tornar politicamente lucrativo para que esses políticos horrorosos façam a coisa certa. Como é que você torna politicamente lucrativo para políticos horrorosos fazerem a coisa certa? É a sociedade demandar, porque no final aí ele quer ser eleito. Se a sociedade está falando, a gente quer menos governo aí, hein? Só aí ele vai falar, não, eu sempre quis menos governo, sempre achei isso, você nunca prestou atenção no que eu falei. E aí dá certo. Mas até esse ponto não tem como mudar. E, portanto, a luta é de formiguinha. Por isso que o Salim Matar falou, eu vou voltar para os institutos para continuar e voltar a fazer uma nova rodada, porque primeiro a gente não existia, liberais não existiam no Brasil, exceto o Roberto Campos em 20 anos da vida dele. É verdade. Não tinha, é zero. Aí a gente agora existe, mas não conseguiu ganhar grandes batalhas. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo bem, porque crescemos para burro, e na próxima rodada eu acho que a gente vai mandar melhor ainda. Mas as ideias precisam ter mudado. Não adianta eu ficar aqui sonhando, eu queria que acontecesse hoje. Não, eu não trabalhei ainda o suficiente para que torne essas ideias viáveis, para que o político lá em Brasília fale, eu tenho que votar nisso que o Hélio está dizendo, porque senão eu vou me prejudicar. Infelizmente, privatização ainda não está nesse troço. Reforma administrativa, vamos saber já se já está no viável politicamente ou não. Diminuir todo esse tamanho do Estado, vamos saber também. E aí a gente vai vendo, pouco a pouco. E são bandeiras difíceis, porque uma coisa que político ainda respeita é o povo na rua. Mas é o tipo da bandeira, a desestatização, a privatização, são bandeiras difíceis de ir para a rua, né? É verdade, é verdade. O povo na rua, passeata, tá difícil isso. Ajuda muito o povo na rua, mas eu acho que ajuda muito pessoas como eu e você falarmos e discutirmos isso abertamente. As pessoas que têm uma liderança, que servem de exemplo para muita gente, quando elas discutem isso e colocam em pauta como você, eu agradeço muito você estar fazendo essa live hoje, dando essa oportunidade para falar. Mas são coisas assim que fazem a diferença, além de ir para a rua. Né? São as pessoas irem falando, não, isso não está certo, não vamos apoiar isso. E reclamam, aí vão para os jornais, vão para a televisão, e aí tudo isso forma um grande corpo que limita o Estado, porque o Estado ele tem os seus próprios interesses, ele tem uma vida própria, Leda. Eles se alimentam desse troço de tirar da sociedade. Deles mesmos, inclusive. Eles ficam numa bolha. Né? Agora, Total. nesse ponto, o Guedes pode ajudar, porque ele fala de um jeito muito interessante. Toda vez que eu vi a palestra dele e tal, achei muito divertido. Ele ri, ele brinca com as coisas, ele fala claro. Ele conta histórias que é uma maravilha. Ele pode ter uma ressonância nesse sentido também, não acha, não? Não, já está tendo. Acho que as pessoas se impressionam muito com o discurso dele, com as histórias. Ele é um baita contador
de narrativas que ilustram coisas reais. Então, ele é um expoente muito importante para a liberdade. Tomara que ele fique, né? Tomara. Parece que vai ficar, né? Eu acho que Ele sim. teve aquela pressão do Dória, lembra? Quando o Moro saiu, ele reagiu bem. É, Ontem ele disse que vai ficar. é. Vamos torcer, né, Leda? Você não está levando muita fé, não, né? Se ele sair, sei lá, dólar vai para 6, ou 7, sei lá. Ninguém mais vai acreditar que vai ter reforma decente no Brasil. A gente vai ter um problema, vai começar a ficar cada vez mais com cara de Macri, né? Porque o Macri justamente foi um cara que se elegeu com uma plataforma dizendo que é liberal, mas chegou lá, não privatizou, não fez reforma e aumentou o salário dos funcionários públicos. Esse filme é bem possível de acontecer no Brasil. Espero que não. Caramba. Mas e o que aconteceu com o Macri? Pois é, a gente viu também o que aconteceu com a Argentina. Também. Está Não só, acontecendo, inclusive. não só com o Macri, mas com a Argentina, exatamente. E agora estão expropriando empresas. Então, veja que loucura. Então, vamos torcer para a gente ter um outro caminho, né? Exato. Olha, Hélio, muito obrigada Obrigado pela a sua você. generosidade de conversar assim com quem não é especialista no seu assunto. Imagina, Uma você é leitura sua especialista. da Folha. Folha às Imagina. quartas-feiras, né? Toda quarta-feira eu escrevo na Folha. Quem quiser me acompanhar no Twitter é @LBeltrão. Estou no Instagram também. Então, é só. E, obviamente, no site do Instituto Mises Brasil. Todo dia tem novidade. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Valeu. Beijo Um grande. beijo. Bom fim de Tchau, semana. querido. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.